Bem-vindo a mais um Justificando a Entrevista. Hoje o papo é quente e vamos falar sobre filme. Deixamos a Nathalie para trás, esquece o Justificando e vem comigo que hoje Rodrigo Siqueira vamos tratar sobre o filme Orestes, Justiça, Violência Policial em dois tempos da história. Hoje, ditadura militar. Vamos fazer esse link? Então bora! Bem-vindo, Rodrigo Siqueira. Fantástico filme, lançamento amanhã. Bacana. E aí, sobre o que trata o seu filme? O Orestes, se eu fosse resumir em poucas palavras, apesar da dificuldade de se construir uma sinopse pelos tantos temas que ele aborda, eu diria que Orestes ele é sobre as linhas invisíveis que unem, né, a violência de Estado em dois momentos da nossa história, da ditadura militar e do presente, da violência das polícias, desse desejo de vingança, muitas vezes também disseminado na nossa população, né? Mas também fala de traumas, né? A gente tem traumas que não conseguimos resolver, né? Eu estou falando exatamente dos traumas que a ditadura militar nos deixou. Eu assisti o filme para estreia, fantástico, muito legal. Eu vejo muito essa psicologia, um filme extremamente atual, até por isso, né? Porque a gente está falando aqui, igual você falou, de justiceiros. Um personagem retrata essa posição no filme. E a gente pega, hoje em dia, no caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, seja aqui em São Paulo, vários casos de pessoas se investindo desse personagem de justiceiro. Você acha que seu filme é atual, é atemporal, sempre existiu? Eu acho que o filme ele é atual, espero que não seja atemporal. Se Deus quiser. Quando eu escrevi a primeira sinopse do filme, no começo de 2010, à época ainda não tinha nem sido instaladas as comissões da verdade, né? Assim, e eu temia que o filme pudesse ser atropelado pelos fatos e que se tornasse frio ou que se desatualizasse, né? Assim, mas surpreendentemente o filme foi se tornando cada vez mais atual. Eu acho que tanto nessa questão das heranças da ditadura, que hoje muita gente fala em presenças da ditadura, né? Você consegue perceber no nosso cotidiano uma série de acontecimentos que são indícios da presença da ditadura no presente, né? Mas também nas questões hoje, por exemplo, da violência de Estado, que o filme aborda também. A gente tem três personagens que são pais e mães, né? Na verdade é uma mãe, dois pais de jovens que foram mortos pela polícia em situações de resistência seguida de morte, os famosos autos de resistência. O filme também aborda a posição de alguns setores da sociedade que pedem um tipo de justiça que nem sempre passa pelos trâmites da justiça, né, formal, né, que é muito mais próximo do justiçamento do que da justiça em si. A gente vê hoje, está no jornal, uma reportagem sobre os justiceiros do Rio de Janeiro, né? Então esse tema está muito quente, né? Então o filme ele fala de questões das grandes narrativas, da narrativa histórica, né? Mas também fala de narrativas muito próximas das pessoas, Você assim. acha que cada um que assistiu o filme vai se sentir representado de uma forma ou de outra ali dentro, com os seus personagens que estão ali falando sobre justiça? Cada um à sua forma? Eu acho que sim, eu acho que é possível que sim, porque a forma como o filme foi construído, ele permite que as pessoas se identifiquem com personagens diferentes. Eu fiz quase como um exercício de alteridade circular. Uma hora você se identifica com um personagem, com o que ela está falando, outra hora você se identifica com outra personagem, outra hora você fica na dúvida entre um e outro, né? Em que eu me apego ou em que caminho eu sigo. Então o filme ele propõe esse tipo de diálogo com o público, né? Eu convido o espectador a se engajar nas questões que a gente vai apresentando. E não por acaso, porque
eu fui buscar na tragédia grega essa ligação com a cidadania, né? Esse diálogo com o público. Explica um pouco a relação do filme Orestes com o psicodrama, com o teatro. Como que veio essa abordagem e onde está o link que você fala assim, eu preciso trazer essa forma de representação dentro de um tribunal do júri, sejam os personagens dialogando, como que entra o psicodrama? O psicodrama funciona, o filme é uma adaptação da tragédia grega para a realidade brasileira. Tá. E esse grupo de psicodrama ele funciona como um coro da tragédia. Né? Nas tragédias gregas, o coro ele representava a opinião dos cidadãos atenienses, era a vox populi. Então eu criei esse grupo de maneira que eu pudesse representar o coro, né? E o coro ele está em contraste com o júri simulado que tem no filme, que é exatamente a diferença entre o mundo do cidadão comum e o que o distancia ou que o aproxima do mundo das leis, né? Que está representado no filme no julgamento de Orestes, no Tribunal do Júri Popular, que tem o promotor Maurício Antônio Ribeiro Lopes como acusador e o José Carlos Dias como defensor do Orestes. Acho que isso tá posto no filme e o psicodrama ele entra exatamente como essa possibilidade de aproximar esses dois mundos, do cidadão comum e o mundo das leis. São muito bem representados, né? São duas posições extremamente opostas. Maurício Ribeiro Lopes, Zé Carlos Dias, fantástico. Temas muito atuais, né? O Tribunal do Júri hoje, e outro José Carlos Dias que fez a defesa na época da ditadura de centenas de pessoas. Muito bem representado, parabéns. Agora, quem foi Orestes? O Orestes, bom, eu vou falar primeiro de onde vem o Orestes grego. O Orestes, ele é filho de Agamenon e Clitemnestra. Agamenon vai para a guerra de Troia, ele sacrifica uma filha para que os barcos das tropas dele consigam chegar à guerra. E na volta da guerra, ele vence a guerra, na volta a mulher dele, Clitemnestra, o mata. Né? E tempos depois Orestes vinga, né, a morte do pai e mata a própria mãe. E a partir daí ele é perseguido pelas Eríneas, né, que eram as deusas da vingança, né, as fúrias. E elas passam a atormentá-lo, exigindo que ele pagasse com sangue o crime que ele havia sido protagonista. Né? Então, o Apolo pega Orestes e leva a Atenas, e ele é submetido ao primeiro tribunal do júri popular de que se tem notícia, que foi presidido pela Atena, a deusa da justiça. Né? Apolo faz a defesa de Orestes e as Eríneas, as fúrias, deusas da vingança, cumprem o papel do acusador. Né? Elas pedem a condenação de Orestes. E o que é esse primeiro tribunal do júri popular? Até então, né, a vida na Grécia, ou a vida simbólica, vamos dizer assim, passava pela justiça divina. Né? Então, você tem um momento de consolidação da democracia grega, do sistema de leis da democracia grega, e o Ésquilo foi muito genial, né? A forma como ele capta isso e ele transpõe para a peça dele esse conflito entre as leis arcaicas e as novas leis, o sistema de leis da democracia ateniense. Né? Então, Atena convida 12 cidadãos atenienses para julgar Orestes. O julgamento termina empatado, 6-6, e ela dá o famoso voto de Minerva, que desempata o julgamento em favor de Orestes. Ele é absolvido, e essa absolvição é um marco, né? Porque nesse momento isso representa a consolidação da democracia grega. Né? As deusas da vingança, elas são transmutadas em benfazejas, em defensoras dos valores da democracia grega. Eu peguei essa história, me apropriei dela e fiz uma série de inversões de papéis e criei um outro personagem, que é esse personagem Orestes brasileiro, que é filho de uma militante da resistência à ditadura militar, com um agente da ditadura infiltrado,
que esse agente ele desconhece a existência do filho porque eles engravidaram num treinamento em Cuba. Quando regressam ao Brasil, o casal se separa e Orestes nasce sem que o pai soubesse da existência dele. O reencontro dos três se dá numa emboscada quando Orestes presencia, aos 6 anos de idade, escondido num sótão, ele vê, né, o próprio pai torturar e matar a mãe. Passam 37 anos e Orestes reencontra o pai. E nesse reencontro ele acaba por matar o próprio pai. E eu promovi o julgamento de Orestes. Aí eu peguei essa história e fiz um julgamento simulado em que Orestes é julgado. E ali tem uma série de dilemas de ordem ética, de ordem moral, ordem política, né? Assim, tem momentos que a questão do crime comum ou crime político é colocado, enfim. Eu criei essa estrutura para que o Orestes pudesse ser uma personagem que nos possibilitasse pensar sobre uma série de questões que são importantes para o Brasil de hoje, né? Hoje, você pega essa linha do justiceiro que evita levar a um juiz, a uma instituição e resolve fazer a justiça com as próprias mãos, ela é anterior a um princípio democrático. Isso é muito bem retratado no filme. Agora, me diz a respeito, o que é justiça para você e o que é democracia para você? Tendo feito o filme, você tem uma nova visão ou você já esperava retratar aquilo da forma que foi posta? O filme retrata, eu acho que uma necessidade de consolidação dos valores democráticos, né? Eu acho que a democracia é uma construção constante, diária, tá. E eu acho que é disso que se trata, né? Quando você coloca a questão dos justiceiros, eu acho que isso é a falência da democracia, né? Quando as pessoas passam a fazer justiça com as próprias mãos. Não, eu acredito nas instituições da justiça, nas instituições democráticas e a gente tem que fortalecê-las. Então, quando eu comecei a fazer o filme, me incomodava um certo sentimento que talvez indique um passo atrás nesse desenvolvimento da democracia, né? O Ésquilo escreveu lá há quase 2.500 anos, né, em 453 a.C., ele escreveu, 458, minto, essa peça, quer dizer, ali eles estavam fazendo uma passagem de amadurecimento da democracia. E às vezes a gente não pode deixar de pensar que esses valores podem retroceder. Então a gente tem que pensar nisso o tempo inteiro, né? A democracia é uma construção constante, né? Eu acho que o filme é uma defesa da democracia, eu acho que ampla e desde o primeiro minuto de filme até o último, né? Assim, é disso que se trata. Nosso público ele é essencialmente de advogados, promotores, juízes, estudantes de direito. Se você pudesse falar por que o nosso espectador ele deve assistir Orestes? Começa amanhã, agora me falando, queria saber do diretor. Por que o advogado tem que assistir? Eu acho que além do óbvio, que é a presença do júri simulado no filme, e aí eu faço aqui um parênteses, que foi um júri brilhante, né? Eu tenho as exposições do Maurício como promotor e do José Carlos Dias como advogado de defesa, assim, são atuações brilhantes no tribunal. Eu acho que tem questões ali que dialogam não só com o exercício do profissional de direito, mas com o cidadão brasileiro de hoje, né? São humaniza, né? Eu acho que quando a gente coloca essas questões numa tragédia, por exemplo, eu estava pensando muito nisso, né? Quer dizer, a questão do tribunal do júri e do psicodrama como um coro, quer dizer, como que a gente pode aproximar as questões da justiça, né, da cidadania, né? Como é que a gente pode aproximar, né, a cidadania da nossa justiça, né? E isso é também uma defesa da democracia, né? Esse é um exercício. Então, para o profissional de direito que atua
cotidianamente com isso, né? Assim, eu acho que é um filme que pode interessar muito, né? Porque isso tem a ver com o exercício diário de cada profissional de direito, seja do Ministério Público, seja na advocacia ou no na magistratura, quer dizer, são questões que né, ocupam nós todos cotidianamente e especialmente o profissional de direito. Eu diria ainda mais, eu acho que o seu filme ele pode trazer para o profissional uma reciclagem daquilo que ele pensa. Tentar enxergar novamente os outros posicionamentos, as novas visões, como que é a visão da família, como que é a visão do policial, no caso, e até mesmo de forma atemporal, levando para trás uns crimes que foram cometidos no passado e o atual. Achei muito legal, experiência muito boa, recomendo a todo mundo que assiste Justificando. Amanhã, Orestes já está em cartaz. Vai assistir, não perca. Você que gostou de Justificando a entrevista de hoje, não esquece, semana que vem tem mais. Quarta-feira, compartilha esse Facebook, ajuda o Justificando. Vambora e se inscreve no canal, cara. Demorou. Valeu, brigadão.